Olá, nós seguimos com a nossa série tratando sobre salvação aqui no Trocando Ideias. Fique conosco que as perguntas estão especiais hoje. Olha a gente de volta aqui com você, nos acompanhando, com a presença do Reverendo Hernandes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar mais uma vez aqui. Vamos conversar então um pouquinho mais sobre graça e salvação, pastor? Vamos embora. Mas antes nós temos aqui a pergunta do Renato lá de São Paulo. Olá, pastor. Eu sou pastor em uma igreja neopentecostal, porém ao estudar a Bíblia, eu não creio mais nas heresias da denominação. O que eu devo fazer, pastor? Obrigado, Tiago, de trazer essa pergunta. Renato, obrigado pela coragem de tratar desse assunto. Bom, se você identifica heresias, e heresia é aquilo que vai de encontro, na contramão da palavra de Deus. Eu acho que nós não podemos e não devemos sair de uma igreja por causa de problemas, por exemplo, um escândalo que aconteceu, uma pessoa que caiu em pecado. Essa pessoa é tratada, é disciplinada, é restaurada e a igreja avança, a igreja prossegue. Tem problemas internos na igreja, se resolve. Agora, se uma igreja, aí se tem heresia, já é uma seita, está ensinando alguma coisa que está contrário à palavra de Deus, que fere as Escrituras, que está na contramão do ensino fiel da palavra de Deus, eu não posso permanecer aí. Porque permanecer num local onde a palavra de Deus não está sendo ensinada ou distorcida, é como se eu estivesse sendo parceiro disso, ou concordando com isso, ou no mínimo sendo conivente com isso. Então acho que o seu papel primeiro seria confrontar essa liderança acerca dessas heresias que você está trazendo à tona. Se eles se arrependerem, se eles emendarem os seus caminhos e voltarem às Escrituras para ensinar com fidelidade a palavra de Deus, você deve dar a eles todo o suporte, toda a ajuda, toda a cooperação. Mas se esta é a linha desta igreja, aí está na hora de você buscar um lugar onde você possa congregar, tendo consciência de que o que está sendo ensinado aí é a genuína palavra de Deus. Obrigado, Tiago, por trazer à tona esta pergunta aqui. Obrigado pela resposta, pastor. Obrigado, Rafael, pela sua pergunta, pela sua participação. E você que está nos acompanhando, mande sua pergunta para nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. A nossa próxima pergunta vem de Rafael Pacheco. Pastor Hernandes, por favor, me explique a diferença entre graça especial e graça irresistível. O Rafael quer saber se é a mesma coisa. Veja bem, eu acredito que o Rafael está pensando em graça comum e graça especial. Porque a graça especial e a graça irresistível são a mesma coisa. A diferença dos termos técnicos, teológicos, bíblicos é entre graça comum e graça especial ou irresistível. O que é a graça comum? A graça comum é quando Deus distribui as suas bênçãos gerais, bênção da vida, bênção da saúde, bênção da família, bênção do trabalho, bênção da prosperidade. Deus manda a sua chuva e o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e ímpios. Então, estas bênçãos terrenas, temporais, Deus as concede a todos, indistintamente. Agora, a graça especial, que é também graça irresistível, é a graça da salvação. A salvação, ela é oferecida a todos, porém só aqueles que creem recebem os benefícios dessa graça. A graça comum, por exemplo, Deus dá talentos e dons. Então você pode ter um médico ateu, ímpio, que zomba de Deus e ser um grande médico. Você pode ter um advogado que não conhece Deus e vive uma vida completamente torta e ser um grande advogado. Você pode ter um cientista que escarnece de Deus e dominar a ciência. Ou um músico
de qualidades superlativas que não seja um cristão. Então, essa é a graça comum. Agora, a graça especial é quando o coração é aberto para o Evangelho, quando o Espírito Santo toca e a pessoa se arrepende, crê no Senhor Jesus e é habitado pelo Espírito Santo de Deus e vive uma vida de santidade, de pureza, de piedade, de serviço no reino de Deus. Essa é a graça especial. Essa é a graça especial. Jesus Cristo disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais elas perecerão eternamente. Essa graça é irresistível, Tiago, porque a voz de Deus é poderosa. Paulo diz assim, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Então, quando Deus chama, Ele tira o tampão dos ouvidos, Ele tira a venda dos olhos, Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, Ele regenera e faz do ser humano pecador uma nova criatura. Isso é a graça especial, essa é a graça irresistível. Pastor, a gente tem conversado aqui nos últimos programas Trocando Ideias bastante sobre salvação, né? Os nossos amigos têm mandado perguntas nesse sentido, e a Dani Teixeira nos mandou uma pergunta muito interessante. Sim. Pastor, e os povos que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo, eles serão condenados? Bom, Tiago, veja bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque, veja bem, se a ignorância fosse um caminho alternativo para a salvação, então uma das boas formas de salvar a todos seria manter todos na ignorância. A Bíblia diz assim que quem com lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Então, não há salvação a não ser em Cristo. É por isso que a ordem é tão clara, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ou indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz assim, se Deus avisar o ímpio, o perverso, que ele vai morrer, e o atalaia, somos nós, não for lá e avisá-lo, ele vai morrer na sua impiedade. Mas Deus vai cobrar o sangue do atalaia. Então, não há salvação na ignorância. É por isso que a igreja precisa ser mais ousada e mais urgente na sua missão de levar o Evangelho, porque não há salvação fora de Cristo. Né? Até porque, Tiago, lá em Romanos capítulo 1, disse que a revelação natural, embora não seja eficiente, mas ela é suficiente para mostrar ao homem que Deus existe. Os atributos invisíveis de Deus são absolutamente eloquentes em afirmar para os homens que Deus existe. Então, a consciência de que Deus existe é um fato geral para o índio que está mergulhado nas selvas ou para aqueles que estão lá nos países mais remotos, nas montanhas mais geladas da Ásia. Eles têm ciência de que Deus existe. As digitais do Criador estão presentes em toda parte. Agora, a eficiência para a salvação vem por meio do Evangelho. E é por isso que a igreja precisa ir por todo o mundo com urgência, pregando o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É isso que a Bíblia ensina. E falando então em igreja que expande, que vai para fora, eu queria aproveitar esse momento e falar com os nossos amigos que estão assistindo Trocando Ideias a respeito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a igreja que oferece esse programa a todos vocês, não é mesmo, pastor? Exatamente. É uma igreja que tem um trabalho muito relevante na área de missões, não é mesmo? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Tiago, ela tem um compromisso de levar o Evangelho para São Paulo, para o Brasil e para as nações. Por entender que a grande comissão não é primeiro aqui, depois lá. É tanto aqui quanto lá. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem investido 70% do seu orçamento para a obra missionária, para atender as nações.
não só levando a esperança do Evangelho, mas também levando socorro, porque a igreja entende que Evangelho e ação social caminham de mãos dadas. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja para você e para sua família. Se você mora em São Paulo, está desigrejado, ou procurando uma igreja bíblica, missionária, viva, contemporânea, uma igreja que cuida de pessoas, venha para cá, nós queremos receber você. Agora, outra coisa importante é que a igreja também está presente através das mídias sociais no mundo todo, né? Nós temos hoje, por exemplo, a IPP-TV, 24 horas por dia no ar, com programação a mais variada para todas as faixas etárias e com sermões legendados hoje, né? Em inglês, em francês, em alemão, em russo, em mandarim, em espanhol. Então, você que está nos acompanhando de outros lugares do mundo, você pode aí conectar-se e acompanhar toda a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é isso. A gente se encontra então semana que vem, mais um programa Trocando Ideias, né, pastor? Exatamente, Thiago. E queremos então agradecer aí a todos vocês a participação com a gente, você está aí ligado aí no programa Trocando Ideias, e semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser.